Boa noite. Nós vamos continuar aqui em Levítico, capítulo 5, e logo aqui no versículo 7, onde a gente tinha nos parado, a respeito do sacrifício pelos pecados ocultos. O versículo 7, vamos continuar para ver o que a gente pode entender. Mas, se as suas posses não bastarem para gado miúdo pequeno, então trará ao Senhor Altíssimo como sua oferta pela culpa por aquilo em que houver pecado: 2 rolas ou 2 pombinhos, como oferta pelo pecado e a outra como holocausto. A oferta ficava ali no altar e o holocausto era imolado, matado, né? E oferecido ao Altíssimo. Então eu, no meu raciocínio de hoje, atualidade de 2020, entrando para 2021, logo nós estamos entrando, porque está passando muito rápido. Eu acho que isso daqui foi só para abreviar o sofrimento dos seres humanos, porque se perdoava o pecado através da morte do animal. Hoje não. Hoje o único resgate para nossos erros, nossos pecados, foi o do Cordeiro, o de Jesus, no caso, o Messias, Yahushua, né? Morria muito e muitos animais, pelo simples fato de eu errar, o animal ser culpado pelos meus erros. Foi um meio que na época, na antiguidade, talvez Deus ainda estava provendo algo mais, algo melhor, que seria o sacrifício do Messias, Jesus, para fazer uma vez só, por todas, para sempre. Se nós não convertermos nos nossos maus hábitos, dos nossos pecados, das nossas transgressões e erros, morrendo conhecendo a verdade, o juízo, o jugo, o sofrimento é eterno. Independente daquilo que você queira fazer ou não, o pecado existe cada um grau, cada um existe uma punição. E quase igual, semelhante do que há na terra. A chibatada por chibatada, até que pague suas dívidas. No caso, o furto é um grau de periculosidade, assalto, homicídio, tráfico, na nossa atualidade. Mas do Criador tem uma diferença. É bem verdade que muitos falam, não há pecadinho nem pecadão, não. Há pecadinho sim e pecadão sim. Não é porque você errou um pouquinho, você já vai eternamente para o inferno. Mentira! Ai, mas Deus não tem pecadinho, tem pecadão. Então, eu posso ser condenado no mesmo ato do que um assassino, estuprador, um político corrupto, ladrão, que rouba milhões e milhões e milhões. Diretamente morre várias pessoas por falta de remédio, por falta de equipamento nos hospitais, até mesmo por falta de comida na mesa. Com o dinheiro que ele roubou, ele poderia salvar momentaneamente algumas vidas. Eu vou pagar o mesmo preço que ele? Nunca, nem deve. E o Criador, acima de tudo, ele é justo. Mas você fornicou, vai pagar por ele. Cada sentença é uma penalidade. Cada erro é uma sentença, uma penalidade. Cada um cumpre segundo aquilo que o Criador tem de propósito, nas leis dele. 9. 8, né? Os trará ao sacerdote, o qual oferecerá primeiro aquele que é para a oferta pelo pecado, e com a unha lhe fenderá a cabeça, e junto ao pescoço, né? Junto ao pescoço, mas não o partirá. Ou seja, esse no caso era K1. Ele colocava aqui o pescocinho do pombo, né? E dentro da mão e empurrava. Quebrava o pescoço e arrancava, né? Estroncava o pescocinho. Mas tinha que correr o sangue, porque a Bíblia fala que não pode ser nada estrangulado, sufocado. Então ele quebrava com a unha, né? Ou a cabeça do animal. Junto com o pescoço ele quebrava, mas não o partirá, ou seja, arrancar de vez. 9.
E do sangue da oferta pelo pecado, aspergirá ou aspergirá, espirrar, né, sobre a parede do altar. Eu vejo que tinha que ter alguém limpando toda hora. Meu ponto de vista. Era uma imundície, no meu ponto de vista. Era um negócio mal cheiroso. No meu ponto de vista, toda hora jogando sangue, 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 sangue. E o quanto de inseto não tinha lá, talvez os incensos não deixavam cair inseto nem bicho no inverno. Alguém tinha que limpar aquele sangue. Porque a Bíblia vai falar lá na frente que Deus nunca pediu sacrifício. Aí nós vamos entrar nas questões. Mas enquanto Levítico 5, vamos ver que sacrifício que era, né? É oferta pelo pecado. Seria espirrado em volta da parede do altar. E do outro fará holocausto conforme a ordenança, conforme é a lei. Assim, o sacerdote terá expiação por ele do pecado que cometeu. E ele será perdoado. Ou seja, aquele holocausto, matei o bichinho, você está perdoado. Mas, de fato, aquela pessoa costumou pecar, errar e levar um bichinho para morrer no lugar dele. Vai chegar em algum lugar ainda. Quero comentar um negócio com vocês aqui. 11. Se, porém, as suas posses não bastarem para 2 rolas ou 2 pombinhos, então, como oferta por aquilo em que houver pecado, trará a 10ª parte de um efa, de um peso lá, de flor de farinha, como oferta pelo pecado. Não lhe deitará azeite, nem lhe porá em cima incenso, porquanto é oferta pelo pecado. Nem põe nada, é uma farinha, flor de farinha. A farinha deles é totalmente diferente da nossa. Era moído na base de pedra, né? Moinha mesmo. Nem igual a nossa farinha batida, triturada minusculamente, né? Então, quando tinha uma coisa ou outra, levava outra, porque mesmo Deus, o Criador, via que a gente não tinha condição de pagar pelos pecados, nem isso não tinha condição. E o trará ao sacerdote, o qual lhe tomará um punhado como o memorial da oferta, e a queimará sobre o altar, em cima das ofertas queimadas ao Altíssimo, do Senhor. É oferta pelo pecado. Então era um fogaréu, um fumacê, sangue para todo lado. Eu estou generalizando, talvez seja muito mais higiênico do que eu imagino. Talvez tenha um redorzinho, talvez tenha gente limpando, porque a Bíblia fala que Deus não come carne nem sangue, nós vamos achar isso aí. Assim o sacerdote fará por ele expiação do seu pecado que houver cometido em alguma destas coisas. E ele será perdoado, e o restante permanecerá ao sacerdote como oferta de cereais. Tudo que se levava, o sacerdote tinha direito de sustentar com aquilo. A carne, a farinha, o cereal, aquilo que era justo para se oferecer, conforme o pecado era cometido, o Criador oferecia. O que sobrava de tudo aquilo pertencia ao sacerdote. Vamos ver que o sacerdote teria que comer tudo. Por isso que existia sacerdote obeso. Eli quebrou o pescoço, o crânio, porque caiu da cadeira, quebrou o pescoço. Acho que nós vamos ver isso aí mais para frente. Ele é o sacerdote que educou Samuel. Agora o 14. O sacrifício pelo sacrilégio. Se é um sacrilégio, sacrifício pelo sacrilégio. Meio confuso. Disse mais ao Senhor Moisés: se alguém cometer alguma transgressão e vai pecar por ignorância nas coisas sagradas do Altíssimo, se foi o Altíssimo que disse a Moisés, então por que ele falava, se alguém pecar as coisas que é do Altíssimo, podia ele falar assim? Ali é um anjo. Disse mais ao Senhor Moisés:
Se alguém, aí talvez já era Moisés repassando, né? Porque se fosse a narrativa ali no ato, o que ia acontecer? O Altíssimo ia falar, se alguém pecar contra minhas coisas lá, vamos ler. Disse mais o Senhor Moisés, isso ele repassando. Se alguém cometer alguma transgressão e pecar por ignorância nas coisas sagradas do Senhor, Moisés falando, porque Moisés já tinha ouvido antes, não era ali no ato, na hora, ao vivo, em cores, que o Criador mesmo já teria falado, se alguém pecar nas coisas sagradas, minhas coisas sagradas, ele falava minha, mas como ele já tinha falado algumas horas antes, dias, semanas, isso foi repassado a Moisés, e Moisés repassou o povo assim, para ele não se pôr no lugar de Deus, tá bom? É muito simples entender o narrador e o escritor também. Então, trará ao Altíssimo como a sua oferta pela culpa um carneiro sem defeito, do rebanho conforme a tua avaliação em ciclos de prata, né? Plata é prata. Segundo o ciclo do santuário, para oferta pela culpa. Assim, fará restituição pelo pecado que houver cometido na coisa sagrada e ainda lhe acrescentará a quinta parte e a dará ao sacerdote. Seria a 10ª parte para se pagar o pecado e a quinta vai ficar para o sacerdote. E com o carneiro da oferta pela culpa do sacerdote, para a expiação por ele, pelo indivíduo, pela pessoa, e ele será perdoado. Vamos ler o capítulo inteiro aqui, falta mais 3 só. Então, tudo que se referia a pecado tinha uma proporção em valor de dinheiro, em valor de carneiro. Quem tinha mais, o Criador pedia um modelo de sacrifício. Quem não tinha nada era farinha, era pombinha, né? E assim, todo mundo tinha o direito de ser perdoado. O sacrifício pelos pecados de ignorância, quando não sabe. Se alguém pecar, trazendo qualquer de todas as coisas que o Senhor, que é o Altíssimo, ordenou que não se fizessem, fazendo ali, né, trazendo. Ainda que não o soubesse, contudo será ele culpado, e levará a sua iniquidade. E como oferta pela culpa, trará ao sacerdote um carneiro sem defeito do rebanho, conforme a tua avaliação. E o sacerdote fará por ele expiação do erro que involuntariamente houver cometido sem saber, e ele será perdoado. A oferta pela culpa, certamente ele se tornou culpado diante do Senhor. Então, quando ele não sabe do pecado, também ele fez sem saber, porque tem gente que peca e não conhece a verdade. Que tudo quanto é pecado você faz, tudo quanto é coisa errada você faz sabendo. Mas tem um detalhe, tem as pessoas que não conhecem a palavra de Deus. Aí é um detalhe, esses culpa aí já é involuntário. Não teve noção do que está fazendo. Matar, roubar, adulterar, a maioria sabe que é errado. Está casado, tem outra mulher, erradíssimo. A mulher abandonou o marido já corre, arruma outra, está errado. Tem que esperar um dos cônjuges morrer, para depois casar, é a ordem. É o que vale, é o que Jesus e a Roxa falou. Então, pecado que seja ignorância, que não sabe. Quando você não sabe, é mais leve o grau. A oferta, o teu pecado é mais leve. Agora, quando sabe, é mais pesado, é mais julgo, mais pesado ainda, severo. Uma boa noite.